Voltei para compartilhar com vocês agora a segunda etapa, né? Falei para vocês no vídeo anterior que eu decidi voltar a estudar e que eu havia me inscrito no vestibular da Univesp, né? Que é a Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Eu não fui convocada na primeira chamada, né? Fiquei bem triste, bem decepcionada, com medo, né, de não conseguir iniciar o curso esse ano. Aguardei ansiosamente pela segunda chamada e pela segunda chamada eu consegui. Então eu já fiz a minha matrícula. As aulas já começam agora, dia 29 de julho de 2024. Como dito também no outro vídeo, né, eu decidi registrar esse meu processo tanto para ver a minha evolução, manter o foco e tudo mais, quanto também para compartilhar com outras mulheres que também são mães, têm mais de 30 anos, são donas de casa e CLT, ou apenas dona de casa, ou só CLT, e que sentem essa vontade de voltar a estudar ou de fazer alguma coisa por elas mesmas, né? Eu, principalmente depois da maternidade, senti que eu me perdi um pouquinho de mim e agora eu sinto que é um momento que eu posso retomar. E eu sinto que eu posso retomar aí algumas coisas da minha vida pessoal mesmo, enquanto mulher, e separar um pouquinho da maternidade. Bom, como prometido também para vocês, hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre o que é a Univesp, o processo seletivo, né, e como que você pode fazer se você quiser se inscrever, tá? A primeira coisa é entender que a Univesp ela é uma universidade federal do estado de São Paulo, só que ela é virtual, a modalidade dela é EAD e apenas as provas você vai fazer ali num polo presencialmente. O restante, né, o acompanhamento das aulas, o estudo, atividades e etc, você consegue fazer de forma online, o que para mim, de verdade, é uma mão na roda, porque quando a gente já tem uma outra rotina, já está inserida no mercado de trabalho, é dona de casa e tudo mais, não é sempre que a gente está ali com a disposição para estudar. Então, se você vai fazer uma universidade, no meu caso, teria que ser no período da noite, né? Então, eu teria algumas demandas, teria que ter uma rede de apoio para ficar com a minha filha nesse horário, aí eu já estaria cansada, e às vezes não é sempre que você está com ânimo, com disposição. Já quando é EAD, é claro que você precisa ter uma rotina de estudo, mas você consegue mesclar ali melhor. Poxa vida, então se hoje eu tenho mais tempo disponível, eu tô com mais disposição para estudar, então eu vou assistir ali 2, 3 aulas, vou fazer os meus resumos, anotações, fazer as minhas atividades e assim por diante. Então, ter essa flexibilidade de horário, para mim, é muito importante e a Univesp, por ser virtual, ela atende bem aí esse meu quesito, tá bom? Bom, conhecendo então, sabendo o que é a Univesp, a gente vai aí, eu fiz uma colinha, tá, para falar direitinho para vocês dos cursos e tudo mais. Os cursos na Univesp, eles são separados por eixos, tá? Então, são um total de 9 cursos divididos em 3 eixos. Então, nós temos o eixo de licenciatura, temos o eixo temos o eixo da computação e o eixo de negócios e produções. Tá? No eixo de licenciatura, nós temos os seguintes 3 cursos, que são licenciatura em letra, licenciatura em matemática e licenciatura em pedagogia. Eu escolhi pedagogia, né? Já sou formada em letras, então escolhi esse eixo. Esse curso, na verdade, né? Já o eixo de computação, ele oferece os cursos de bacharel em tecnologia da informação, ciências de dados e engenharia da computação. E o eixo de negócios e produção, ele oferece cursos de tecnologia em processos gerenciais, bacharel em administração e bacharel em engenharia de produção, tá bom? Então, esses são os cursos que a Univesp oferece. São mais de... Cadê? A Univesp ela oferece mais de 23 mil vagas em mais de 400 polos diferentes, tá? Então, esses cursos que eu falei no vestibular são oferecidas mais de 23 mil vagas e você pode cursar esses cursos em mais de 400 polos diferentes. Vamos agora aí às informações da inscrição, tá? A primeira dica que eu posso te dar para você que está assistindo esse vídeo hoje é: pega a data de referência da inscrição, que abre a inscrição para fazer o vestibular. Então, por exemplo, no ano de 2024, as inscrições elas foram prorrogadas e elas iniciaram no dia 6 de fevereiro e foram até o dia 12 de abril. Então, ano que vem, no início de fevereiro, você já precisa estar atenta, entrar no site, né, para você ver quando que vai abrir ali as inscrições. Então, já coloca o teu alarme aí no celular, no Google, no calendário do Google, né, para no início de fevereiro do ano que vem ele já começar a mandar notificação aí para você de que, olha só, a data da Univesp, inscrição da Univesp, para que você não perca,
tá? Você pode, no momento da inscrição, custa R$ 52, a taxa de inscrição é R$ 52. Se você tiver uma renda baixa, ou se você não tiver uma renda, você tiver o seu cadastro lá no CadÚnico, né, para aquelas mães que recebem Bolsa Família e tudo mais, você pode solicitar a isenção da taxa ou a diminuição da taxa, tá bom? Mas eu acredito que você precisa ter aí esse... Só um minutinho. Mãe, né? A gente tive que dar uma pausa. Eu sei que é necessário você ter esse cadastro no CadÚnico, porque apesar de eu estar sem renda quando eu fiz a minha inscrição, eles solicitaram esses dados aí, eu não consegui, então eu tive que pagar os 52, então eu tive que pagar os R$ 52 mesmo, tá? Mas eu sei que existe essa possibilidade. Depois, se você tiver interesse, procura o edital do ano anterior e tem tudo isso muito bem explicadinho, tá bom? Então, da inscrição é isso. Põe esse alarme para quando estiver próximo da data para você não perder, e a taxa é R$ 52, você pode solicitar a isenção ou a diminuição dessa taxa. Dica bônus aí da inscrição. Eu explicarei isso melhor quando a gente chegar na parte dos polos, mas é interessante que você deixe para fazer a sua inscrição quando estiver um pouquinho perto do prazo para encerrar, porque assim você tem acesso à informação de quantas pessoas se inscreveram naquele curso para aquele polo, e aí você já tem uma ideia de concorrência. Vou voltar nesse assunto já já. Fernanda, você tá falando de eixo, você tá falando de polo, e eu estou um pouco perdido, não consegui entender. Tá. Quando eu tô falando de eixo para você, eu tô falando de é como se fosse um conjunto de cursos que tem ali mais ou menos a mesma finalidade, o mesmo assunto, as mesmas matérias. Então, por exemplo, o eixo de licenciatura, ele vai te dar ali um diploma para que você possa, por exemplo, uma das opções é dar aula. Então, licenciatura em matemática, em letras ou pedagogia. O eixo de negócios vai administração e etc. O eixo da computação, deixa eu dar uma colinha, cursos relacionados à tecnologia da informação, ciências de dados e etc. Então, quando a gente fala de eixo, é isso. No momento da sua inscrição, é importante você se atentar a esse eixo, porque durante o primeiro ano de curso, todo mundo vai ter as mesmas matérias. E aí, vamos supor, eu escolhi o eixo de licenciatura. E aí eu tô fazendo pedagogia. Só que eu vou ter esse um ano para pensar e entender se realmente é pedagogia que eu quero fazer. Porque nesse um ano eu posso mudar de curso. Só que eu só posso mudar dentro do eixo que eu escolhi. Se eu escolhi licenciatura, eu posso mudar da pedagogia para letras, de letras para matemática, de matemática para pedagogia e assim por diante. Eu não posso mudar de eixo. Tá? Eu não posso, se eu escolhi pedagogia, eu não posso mudar para um curso que seja da computação. Tá? Então tenha em mente aí, claro, qual que é o curso que você quer fazer, mas principalmente o eixo, porque o curso dentro desse um ano você pode mudar, tá? E o que são os polos, tá? Os polos, eles nada mais são do que os céus. Se você mora em São Paulo, então eu moro aqui na região próximo do Céu Butantã, do Céu Campo Limpo, né? Mas tem o Céu Aricanduva, tem o Céu Cantos do Amanhecer, esses são os que eu me recordo, tá? Então, esses são os polos. E por que é importante você escolher o polo? Porque é onde você vai fazer as provas presenciais. Lembra que eu falei que eu ia voltar, eu ia falar um pouquinho melhor sobre lá a questão da inscrição, de você esperar para fazer mais no final? Tem alguns polos que eles são mais concorridos. Por quê? Porque eles têm mais fácil acesso. Então, polos centrais, né, eles acabam sendo mais concorridos porque as pessoas escolhem, porque eles são de fácil acesso. Então, às vezes, o curso que você quer, se você escolhe o polo que é mais concorrido, às vezes você vai ter que tirar uma nota melhor para conseguir chegar nesse polo, para conseguir ter essa vaga. Então, é interessante você esperar um pouquinho, porque você vai ver, tem muita gente inscrita para esse polo aqui e poucas pessoas inscritas para esse polo X. Então, vou me inscrever nesse polo X porque já vai aumentar ainda mais a minha chance de ser convocada. Lembrando, a Univesp ela faz até 3 chamadas e na hora da sua inscrição você pode escolher 5 opções de polos, tá? Eu, por exemplo, fui convocada na 2ª chamada para fazer a minha 5ª opção de polo. É algum problema? Eu já dei uma olhada no Google, vi que fica a 1 hora de distância da minha casa de ônibus. Isso é um grande problema? Não. Para realizar o meu sonho, para fazer o curso que eu quero, não é um grande problema, principalmente porque o curso é EAD. E eu só vou nesse polo para fazer as minhas provas, se eu não me engano, bimestrais. Então, assim,
Não tem nenhum problema. Outra coisa é que uma amiga minha, que ela já faz Univesp, ela disse que nesses 2 anos que ela tá cursando, abriu uma vez para ela mudar de polo, para os alunos mudarem de polo, né? Então eu sei também que tem essa possibilidade de eu mudar. A minha intenção agora era simplesmente entrar. Então, se eu vou para um polo mais distante, não tem o menor problema, porque eu simplesmente quero voltar a estudar, ok? Então, na hora que você for fazer a sua inscrição, isso precisa ficar bem claro, tá? O eixo do curso que você quer escolher e o polo também. Tem 5 opções, tá? Você pode escolher 5 opções. Deixa para você fazer um pouquinho mais para frente, né? Um pouquinho mais próximo de encerrar o prazo para as inscrições, porque aí você já tem essa informação também, né? De quantas pessoas que vão fazer o mesmo curso que você se inscreveram naqueles polos, tá? Bom, pessoal, então eu acho que é isso. Essas foram as informações que eu consegui reunir, que eu queria passar para vocês. Acredito que o próximo vídeo eu já tenha mais algumas informações de acesso à plataforma da Univesp, como que vai ser a minha rotina de estudo e quais são as matérias, enfim. Vou ir compartilhando aí isso com vocês, tá bom? Um beijo, muito obrigada por assistir.